Esta é uma história sobre o destino, a crueldade da ignorância e o poder do amor materno. Falamos de uma atriz que nasceu com uma condição que, naquela época, ninguém compreendia. Os médicos aconselharam trancá-la em um hospital psiquiátrico, garantindo que ela não era normal. No entanto, essa mesma menina, anos mais tarde, transformar-se-ia na sereia que cativou o coração de toda a América. Essa mulher é Daryl Hannah, um dos rostos mais enigmáticos, belos e pouco convencionais que já pisou em Hollywood. Mas, para que seu rosto aparecesse na tela, primeiro ela teve que travar uma batalha silenciosa e feroz contra o próprio corpo e a própria mente. Hollywood é conhecida como a fábrica de sonhos, um lugar onde tudo é empoado, polido e artificialmente perfeito. Ironicamente, esse lugar de luzes foi também o cenário que a despedaçou por dentro. E, no entanto, a mesma garota que uma vez foi descartada por ser demasiado estranha, demasiado tímida e socialmente desajeitada, tornou-se um símbolo de beleza natural, coragem e uma originalidade que ninguém pôde replicar. A pergunta que todos nós fazemos é: como ela fez isso? Como pôde alguém que vivia se escondendo do mundo conseguir que o mundo inteiro parasse só para olhá-la? E o que levou esta sereia a deixar para trás o oceano de holofotes e tapetes vermelhos para buscar a paz no silêncio profundo da floresta? Permitam-me levá-los a descobrir a verdadeira história de Daryl Hannah. Esta é a crônica de uma mulher que converteu suas diferenças em sua maior força e nos ensinou uma lição fundamental. Às vezes, não é necessário se encaixar. Viver autenticamente como se é, já é, em si, uma vitória. Muito antes de o mundo a conhecer através de filmes icônicos como Splash ou Blade Runner, Daryl Hannah era uma menina diferente. Ela era uma criatura do silêncio, solitária e profundamente afastada dos demais. Sua história começou em 3 de dezembro de 1960, em Chicago, Illinois. Nasceu no seio de uma família de classe média. Seu pai, Donald Hannah, era dono de uma companhia de reboques, e sua mãe, Susan Metzger, era uma professora de arte sensível que logo se tornaria produtora de cinema. Parecia o início de uma vida perfeita, mas essa frágil felicidade não durou. Quando Daryl tinha apenas 6 anos, seus pais se divorciaram. Esse evento deixou um vazio profundo e ressonante dentro de uma menina que, por si só, já se sentia alheia a tudo o que a rodeava. A separação de seus pais fez com que Daryl se retraísse ainda mais. Ela se refugiou em um mundo imaginário, onde as luzes, os sons e os ritmos mais pequenos se convertiam em um universo inteiro. Desde uma idade muito precoce, Daryl mostrou sinais do que os médicos hoje identificariam claramente como a Síndrome de Asperger, uma forma do espectro autista. Mas naquela época, ninguém sabia o que isso significava. Daryl frequentemente balançava para frente e para trás para acalmar sua ansiedade, um movimento rítmico que lhe dava paz em um mundo caótico. Ficava hipnotizada pela luz do fogo e lutava enormemente para se comunicar da maneira que outras crianças faziam. Enquanto seus colegas brincavam no pátio, ela sentava sozinha por horas, navegando à deriva através de uma imaginação infinita. Ela não se via como tímida, nem sequer como introvertida. Era mais como se sempre estivesse flutuando em outra dimensão. Sua mente vagava por paisagens oníricas onde ninguém mais podia entrar. Seu corpo estava presente na sala de aula, sentado na carteira, mas seu espírito vagava em algum lugar muito distante, incapaz de tocar os demais e sem ser tocada em troca. Devemos lembrar que, na década de 1960, a medicina não tinha o conceito da Síndrome de Asperger. Para os adultos que a rodeavam, Daryl era simplesmente uma menina perdida, um problema. Os médicos, em sua tentativa de entendê-la, a submeteram a testes frios e aterrorizantes, como o teste de Rorschach, aquelas manchas de tinta abstratas que pedem às crianças para interpretar. As respostas de Daryl, nascidas de sua mente única,
foram julgadas como completamente incorretas. Eles a rotularam cruelmente. Disseram que era anormal, emocionalmente deficiente. A recomendação dos especialistas à sua mãe foi devastadora. Você deve sedá-la. O melhor é interná-la em uma instituição psiquiátrica. Imaginem o destino dessa menina se isso tivesse acontecido. Uma vida trancada, medicada, esquecida. Mas é aqui que entra a heroína silenciosa desta história. Sua mãe. A mãe de Daryl recusou-se veementemente. Renunciou ao seu trabalho, tirou Daryl da escola durante um ano inteiro e tomou uma decisão radical. Permitiu que sua filha vivesse livremente dentro de sua própria imaginação. Durante esse ano mágico, Daryl dedicou-se a desenhar, dançar, ver filmes, ouvir música, ler e falar consigo mesma em frente ao espelho. Não havia julgamentos, não havia exames, apenas liberdade. Nesse ano, Daryl aprendeu algo que nenhuma escola poderia ter-lhe ensinado jamais. Aprendeu a conectar-se com o mundo sem perder a si mesma. Anos mais tarde, a própria atriz compartilhou que se sua mãe tivesse seguido o conselho dos médicos, ela teria terminado trancada em um hospital, apagada para sempre. Aquele ano a salvou. Foi um ano de pura imaginação e liberdade absoluta que transformou uma menina rotulada como anormal em uma alma de artista sensível, sempre buscando formas de expressar emoções que as palavras jamais poderiam conter. No entanto, crescer com autismo nunca foi fácil, especialmente para uma menina. Especialistas modernos dizem que o autismo em meninas é frequentemente negligenciado porque a sociedade aceita a timidez extrema como algo feminino ou normal. Muitas meninas como Daryl aprendem a imitar as emoções e os comportamentos dos outros para ocultar suas diferenças. O pesquisador Meng Chuan Lai as chama de as órfãs dos estudos sobre o autismo, porque os padrões de diagnóstico foram construídos quase inteiramente pensando nos meninos, ignorando o sofrimento silencioso das meninas. Como muitas outras meninas em sua situação, Daryl escondeu seu medo sob um exterior suave e gentil. Ela tentava se encaixar observando e copiando obsessivamente aqueles que a rodeavam. Sem saber, esse hábito de toda a vida, o ato de atuar para sobreviver, de pôr uma máscara para parecer normal, se converteria na base de seu extraordinário talento como atriz. Para Daryl Hannah, a atuação não foi uma busca por fama, a arte foi a chave para sua sobrevivência. Mais tarde, quando sua mãe se casou novamente com Gerald Wexler, um empresário bem-sucedido e irmão do lendário diretor de fotografia Haskell Wexler, Daryl entrou em um mundo com mais oportunidades, intimamente conectado ao cinema. Mas o dinheiro e as conexões não a fizeram mais normal. Mesmo rodeada de privilégios e criatividade, Daryl ainda se sentia sozinha, distante e fora de sincronia com o resto da humanidade. Mas, em vez de lutar contra isso, ela aprendeu a viver com isso como uma parte inseparável de quem ela era. E hoje, ao conhecer sua história, pergunto a você, querido leitor. Quando você se depara com uma criança que é quieta, diferente, que parece estar em seu próprio mundo, você vê um problema que precisa ser corrigido? Ou vê uma alma tentando falar com o mundo em seu próprio e belo idioma? Quando finalmente saiu de sua infância protegida, Daryl Hannah tomou uma decisão corajosa. Não se esconder para sempre dentro de seu mundo imaginário, mas levar esse mundo consigo e convertê-lo na obra de sua vida. Aquela menina de Chicago que passava noites de insônia escapando da cama para sentar-se sozinha em frente à televisão, encontrou nos filmes em preto e branco dos anos 30 e 40 algo mais do que entretenimento. No The Late Late Show, ela encontrou mestres silenciosos. Enquanto seus colegas de classe riam e brincavam lá fora durante o recreio, ela se escondia na biblioteca, devorando livros sobre cinema, atores e sobre aquelas pessoas que usavam imagens para contar o que as palavras não podiam. Aos 11 anos, algo extraordinário aconteceu.
Depois de ler um livro sobre como a lendária Judy Garland encontrou seu agente, a jovem Daryl fez algo que ninguém poderia ter previsto de uma menina diagnosticada com autismo. Abriu a lista telefônica, procurou a seção A de agências de talentos e anotou os endereços. Imaginem a cena. Uma menina pequena, a mesma que uma vez aconselharam internar em um hospital psiquiátrico, pegando o ônibus sozinha depois da escola. Ela ia de porta em porta por toda Chicago, ligando para as agências e dizendo com uma voz trêmula, mas firme: "Quero ser atriz." Para ela, atuar não era um jogo de fama nem vaidade. Era uma necessidade vital. Era a única maneira pela qual ela podia viver dentro de sua imaginação, mas estando de pé no mundo real. Depois da escola secundária, Daryl dirigiu sozinha para a costa oeste, rumo a Los Angeles. Em sua mente inocente, ela imaginava que tudo se desenrolaria como em um filme clássico. Ela visitaria a farmácia Schwab's, passearia pela Sunset Boulevard e alguém a descobriria magicamente. Mas a realidade foi muito mais dura e perigosa. Ela se esgueirava nos estúdios da MGM, vagando entre os sets de filmagem com a esperança de que alguém lhe perguntasse: "Em que filme você está trabalhando?" Ela caminhava por horas pela Sunset Boulevard, abraçando uma bola de basquete contra o peito como se fosse um escudo protetor. Sentia-se confusa porque carros estranhos paravam constantemente ao seu lado, oferecendo-lhe carona. Só muito tempo depois ela compreenderia a escura verdade. Naquela área, ninguém caminhava a menos que estivesse trabalhando na rua. Sua inocência a havia colocado na boca do lobo sem que ela percebesse. Em meio às muitas armadilhas de Hollywood, o destino sorriu para ela. Ela teve a imensa sorte de conhecer Chuck Binder, um jovem treinador de tênis que tentava mudar sua carreira para a gestão de talentos. Daryl se tornou sua primeira cliente. Binder se tornou muito mais do que um agente. Ele foi praticamente um escudo humano para essa garota dolorosamente inocente. Ela acreditava que poderia ter se perdido facilmente durante esses primeiros anos, mas ele sempre a protegeu porque ela era, por natureza, demasiado confiante. A partir daí, começou o ciclo interminável que quebra tantos sonhadores. Audição, rejeição, audição novamente. Muitos papéis foram quase seus, só para escapulir no último momento. Em 1978, Daryl conseguiu um pequeno papel em The Fury, de Brian De Palma. Não foi um papel que definiu sua carreira, mas foi suficiente para a indústria notar seu rosto. Era uma beleza que não era perfeita, mas frágil, imprevisível e impossível de esquecer. Depois vieram Hard Country, 1981, e The Final Terror, 1983. Projetos dos quais pouca gente fala hoje, mas que para Daryl foram degraus cruciais. Foram os lugares onde ela aprendeu a parar em frente a uma câmera sem trair seu mundo interior. Mas o verdadeiro ponto de virada, o momento que mudaria sua vida para sempre, chegou com Blade Runner em 1982. Quando soube do projeto, Daryl se obcecou com o personagem de Pris, uma replicante, um androide, desenhada para o prazer, que era parte menina, parte perigo e parte desespero. Queria o papel com tanta intensidade que fez o teste 3 vezes, suportando um processo de seleção longo e incomum. Um dia para o cabelo, um dia para o figurino, um dia para a maquiagem. Ridley Scott, o diretor, pediu a cada ator que desenhasse seu próprio look. Daryl seguiu seus instintos mais selvagens. Raspou as sobrancelhas, pintou os olhos com manchas escuras como um guaxinim, pôs uma peruca punk selvagem, meias rasgadas e uma capa de chuva preta. Transformou-se em algo que era metade boneca quebrada, metade criatura híbrida. No entanto, no dia do teste final, quando chegou ao set e viu as outras atrizes parecendo mulheres glamurosas do futuro, Daryl desabou em lágrimas. Estava convencida de que havia cometido um erro terrível, que havia se tornado um monstro entre deusas. Mas, na verdade, esse monstro lhe garantiu o papel. Pris precisava parecer desequilibrada, imprevisível,
não totalmente humana. E Daryl, com sua infância solitária e sua condição autista, entendia esse sentimento de alienação melhor do que ninguém. Ela não teve que atuar a estranheza. Ela a conhecia intimamente. Seu compromisso foi total, mesmo ao ponto da dor física. Em uma cena memorável, o personagem de Pris se lança através de um painel de vidro. Durante a filmagem, Daryl escorregou. Seu cotovelo atravessou o vidro real e fraturou um osso. Sangue real começou a derramar no set. Qualquer outro teria gritado, mas Daryl não gritou. Corta. Não chorou de dor. Simplesmente se levantou, limpou o sangue e continuou atuando. Esse momento não escrito foi tão cru, tão emocionalmente real, que o diretor o manteve no filme final. A partir desse momento, as pessoas começaram a ver Daryl de maneira diferente. Viram seu talento, sua imersão total em cada cena, a forma como ela não atuava seus personagens, mas permitia que eles vivessem através dela. Blade Runner não só a colocou no mapa, demonstrou que ela era o tipo de atriz que sangrava por um papel, literalmente. Blade Runner converteu Daryl Hannah em um ícone do cinema de ficção científica. Mas para ela, não foi uma linha de chegada triunfal. Foi o começo de um medo constante e pungente. Como poderia uma mulher com autismo, alguém tímida, ansiosa e aterrorizada por multidões, sobreviver em um mundo onde, a partir de agora, cada holofote brilharia diretamente sobre seu rosto? Enquanto o público debatia se ela era humana ou máquina na tela, o destino preparava outra reviravolta. Apenas 2 anos depois, o mundo voltaria a ficar atônito, desta vez por pura magia. Daryl Hannah estava prestes a se converter na sereia da América. E assim, em 1984, as telas de cinema se iluminaram e ocorreu o milagre. Splash, uma sereia em minha vida. Daryl Hannah deixou para trás as sombras escuras e a chuva ácida de Blade Runner para nadar diretamente para a luz mais brilhante de Hollywood. Nesta fantasia romântica, ela se transformou em Madson, uma criatura marinha inocente que se apaixona por um humano, interpretado por um jovem Tom Hanks. O filme não só lançou Hanks ao estrelato, pegou Daryl, a atriz estranha, e a converteu em um ícone cultural massivo. Na tela, Madson era suave, pura e encantadora, de uma maneira que ninguém tinha visto antes. Não era uma sedutora perigosa, era a inocência encarnada, capaz de amolecer até os corações mais duros. Mas o que o público não sabia era que, fora das câmeras, Daryl tinha se fundido quase por completo com a personagem. Não precisava de dublês. Ela lembrava de ter passado horas debaixo d'água durante a filmagem, nadando sem nenhum equipamento de respiração, movendo aquela pesada cauda de sereia com uma graça natural. A cena em que ela emerge do oceano com o cabelo molhado e os olhos brilhantes foi completamente real. Como ela mesma disse uma vez com sua simplicidade característica, "Eu só estava nadando, disseram ação, e eu vim à superfície sendo eu mesma." No entanto, por trás do sucesso monumental do filme, havia ansiedades que ela mantinha escondidas a 7 chaves. Para o mundo, a cena do beijo com Tom Hanks foi o epítome do romance. Para Daryl, foi uma tortura de nervosismo. Nessa idade, devido ao seu isolamento social, ela nunca tinha tido um namorado real, e a vergonha a oprimia. Além disso, nas muitas cenas subaquáticas onde sua pele estava exposta, ela sentia um desconforto constante. A equipe tinha que colar mechas de seu longo cabelo loiro ao seu corpo para cobri-la, evitando assim o uso de trajes de banho que quebrariam a ilusão. Apesar da magia que o mundo via, a mulher por trás da sereia continuava frágil, lutando as mesmas batalhas silenciosas que carregava desde sua infância em Chicago. Embora Splash tenha arrecadado mais de 70 milhões de dólares apenas nos Opuriçu e a empurrado para o topo absoluto da fama, Daryl se sentia mais perdida do que nunca. Depois de cada estreia, rodeada de câmeras piscando e pessoas gritando seu nome, Daryl buscava desesperadamente um canto tranquilo só para respirar. Aqui reside a dolorosa ironia de sua vida.
Quanto mais famosa se tornava, mais aterrorizada estava do mesmo sistema que a celebrava. Seu autismo não diagnosticado publicamente naquele momento tornava as situações sociais insuportáveis. Ela temia as multidões, temia os olhos que a encaravam fixamente, temia ter que sorrir enquanto seu coração batia descontroladamente dentro de seu peito. Para ela, a fama não era glória. Era uma prova de sobrevivência diária para alguém que havia passado a vida tentando escapar da atenção. Em uma rara confissão anos mais tarde, ela revelou um dado impactante. Durante os primeiros 20 anos de sua carreira, ela quase nunca deu entrevistas, nunca apareceu em talk shows e nunca fez turnês promocionais. Imaginem isto. Durante o sucesso de Flores de Aço, Steel Magnolias, quando todo o elenco foi convidado a aparecer no programa de Oprah Winfrey, a plataforma sonhada por qualquer ator em Hollywood, o lugar onde as estrelas se consagravam, Darryl teve que dizer não. Só de imaginar-se de pé em frente a uma audiência ao vivo a fazia sentir tontura. Suas mãos esfriavam e ela sabia que podia desmaiar a qualquer momento. Ela já tinha desmaiado por estresse antes. A ideia de enfrentar um mar de pessoas a paralisava. De ser uma menina rotulada como anormal, Darryl Hannah se tornou um fenômeno, uma sereia da vida real. Mas as pessoas esqueceram uma verdade fundamental. Uma sereia não pode respirar por muito tempo, uma vez que sai do mar. Eles a viam como um símbolo, mas ela nunca quis ser apenas uma imagem. Ela queria contar histórias, viver com verdade e proteger essa parte de si mesma que era diferente. Depois de Splash, Darryl entrou no que muitos assumiram seria o auge fácil de sua carreira. Mas para ela, se tornou um período de experimentação constante, uma longa luta para escapar da sombra da sereia. Ela tentou a sorte com Roxanne, 1987, uma comédia romântica que lhe permitiu demonstrar que podia ser perspicaz e espirituosa, não apenas sonhadora. Depois vieram Wall Street, 1987, o comovente Flores de Aço, 1989, e mais tarde, Dois Velhos Rabugentos, Grumpy Old Man, 1993. Foram filmes que mantiveram seu nome vivo durante os anos 80 e 90, embora nenhum tenha igualado o impacto sísmico de Blade Runner ou Splash. Parecia que Hollywood começava a esquecer seu rosto, como costuma fazer com as atrizes que amadurecem. Mas no início dos anos 2000, Quentin Tarantino a chamou de volta à luz com Kill Bill, 2003-2004. Tarantino, o mestre da reinvenção, deu-lhe o papel de Elle Driver, a assassina caolha, fria e impiedosa. Essa imagem, feroz, perigosa, vestida de enfermeira com um tapa-olho, não tinha nada a ver com a inocência de Madison anos atrás. Esse papel obrigou os críticos a vê-la de novo, não como um rosto bonito, mas como uma atriz disposta a quebrar seu próprio molde, alguém capaz de queimar seu passado para renascer. No entanto, sem importar quantos papéis interpretasse, Darryl Hannah continuou sendo uma mulher de suas próprias paisagens emocionais, gentil, instintiva e, de alguma forma, nunca alinhada com o ritmo industrial de Hollywood. Se Blade Runner foi onde ela nasceu como ícone cinematográfico, Splash foi o momento em que a humanidade se apaixonou por ela. Tudo o que veio depois foi simplesmente a jornada de uma mulher tentando encontrar a si mesma em um mundo que uma vez a adorou como uma lenda. Por trás dos papéis deslumbrantes, a vida real de Darryl Hannah era um filme muito diferente, um sem roteiro, centrado em uma mulher tentando aprender como amar e ser amada em um mundo que nunca foi amável com sua sensibilidade. Enquanto muitas estrelas de sua época se submergiam em romances barulhentos e glamurosos para as capas de revistas, Darryl Hannah escolheu amar e viver da mesma maneira que seus personagens mais profundos, em silêncio, com ferocidade e sempre disposta ao sacrifício. Ela nunca se casou durante seus anos de juventude, não por falta de admiradores, mas porque nunca acreditou que o amor tivesse que ser atado por cerimônias. Mas o amor, quando chegou, veio com a força de uma tempestade.
e ela estava prestes a conhecer o homem que era considerado o príncipe da América. Na década de 1980, no auge absoluto de sua fama, o destino cruzou o caminho da sereia com o de um trovador. Daryl Hannah conheceu Jackson Browne, o talentoso compositor e símbolo do folk rock americano. Juntos, formaram o que o mundo considerava o casal dourado. Viviam em uma casa em Santa Mônica que parecia o paraíso. Ele, o homem das baladas políticas emocionais. Ela, a atriz frágil e onírica que parecia flutuar pela vida. Para o público, eles eram a imagem da perfeição boêmia. Mas por trás dessa fachada de calma, havia anos de fraturas silenciosas. Browne vivia na estrada, constantemente em turnê, rodeado de multidões. Daryl, ao contrário, vivia para dentro. Sua ansiedade social a fazia evitar as festas, as estreias e os eventos da indústria. Enquanto ele cantava para milhares, ela se escondia no silêncio de seu lar. Eles se distanciaram, não com brigas aos gritos, mas com a erosão lenta e implacável do silêncio. No início da década de 1990, a relação terminou e o inferno se desencadeou. Mas não foi um final privado. Os meios de comunicação explodiram com rumores obscuros. Dizia-se que Daryl Hannah havia sido agredida por Jackson Browne em sua casa. A imprensa, faminta por drama, teceu uma história baseada em relatos não verificados. Foi um julgamento midiático brutal. Em meio à tempestade, Daryl fez o que sempre fazia: calou-se. Browne também guardou silêncio durante meses, até que lançou seu álbum I'm Alive em 1993. Em uma entrevista, garantiu que suas canções eram sobre crises familiares, não uma defesa legal. A verdade ficou trancada entre duas pessoas, e o mundo seguiu adiante, deixando para trás mais perguntas do que respostas. No entanto, a sombra do abuso perseguiu o cantor durante uma década. Não importou que amigos próximos como Don Henley o defendessem. Não importou que a polícia de Santa Mônica, após revisar as acusações, confirmasse oficialmente: não há evidência de que tal incidente tenha ocorrido jamais. A história terminou não com a justiça, mas com o silêncio. Daryl nunca negou, mas também nunca confirmou. Simplesmente desapareceu. Afastou-se de Hollywood, das câmeras e da nuvem implacável de rumores. Para ela, não foi apenas o fim de um amor. Foi um ponto de inflexão espiritual. Percebeu que a luz da fama às vezes podia ser mais dura e queimar mais do que a escuridão da solidão. Mas justo quando parecia que Daryl tinha se retirado para as sombras para sempre, ressurgiu em meados dos anos 90. E não o fez sozinha. Apareceu de braços dados com o homem mais cobiçado do mundo, John F. Kennedy Jr., o filho do presidente assassinado, o homem frequentemente chamado de o Príncipe da América. Eles haviam se cruzado anos atrás em umas férias em St. Martin, mas a faísca verdadeira acendeu em 1988, no casamento de Lee Radziwill, tia de John. Eles se converteram rapidamente no casal mais comentado da década. Eram um símbolo de dois mundos opostos colidindo. O resplendor rígido da política e a liberdade selvagem da arte. O rosto do legado da América e a alma errante de Hollywood. Sua relação de mais de 5 anos foi apaixonada, intensa e profundamente complicada. Amigos próximos diziam que o amor deles era como um incêndio, ardia brilhante, mas sempre estava batalhando contra o vento. A imprensa seguia cada um de seus movimentos. Seus passeios de bicicleta pelo Central Park se tornaram icônicos. Mas houve momentos de intimidade que as câmeras mal captaram. Um vizinho lembrou de tê-los visto uma vez dançando no terraço de um edifício em um domingo de manhã. Ele ria, ela fingia fugir, e finalmente os dois se abraçavam sob a luz do sol. Mesmo sem saber quem eram, qualquer um podia sentir que o amor entre eles estava cheio de vida. O que pouca gente sabia era isto: Kennedy foi quem a salvou. Ele apareceu na vida de Daryl justo depois de sua separação de Jackson Browne. Voou para uma Califórnia, pegou sua mão
e a levou de volta para Nova York, ajudando-a a atravessar seu período mais escuro. Ele foi seu refúgio quando ela se sentia quebrada. Rumores cruéis diziam que Jacqueline Onassis, a mãe de John, desaprovava a atriz. Mas a verdade, revelada anos depois pela família de Darryl, foi diferente. Jack sempre a tratou com calor e afeto. No entanto, o amor nem sempre é suficiente para vencer a realidade. Darryl ainda carregava as cicatrizes emocionais de seu passado. John, embora protetor e devoto, vivia sob a pressão esmagadora de seu sobrenome, o legado familiar e o escrutínio público. Falaram de casamento, sim, mas as correntes invisíveis da política, dos meios de comunicação e das expectativas lentamente os separaram. Como muitos relacionamentos entre duas almas que pertencem a mundos diferentes, eles se separaram silenciosamente em 1994. 2 anos depois, John se casou com Carolyn Bessette, e em 1999 ocorreu o impensável. O avião que John pilotava caiu na costa de Martha's Vineyard, levando sua vida e a de sua esposa. A notícia devastou Darryl. O homem que uma vez a havia salvado de sua própria escuridão se fora para sempre. Darryl desapareceu da vista pública durante meses, submersa em uma dor que não precisava de palavras. O mundo tinha perdido seu príncipe, mas ela tinha perdido uma parte de sua própria história. Aqueles que a conheciam melhor entenderam que aquilo não era apenas o luto pela perda de um homem. Era o funeral de uma parte de sua própria juventude. Com a morte de John F. Kennedy Jr., quebrou-se aquela crença frágil no amor romântico que já havia sofrido demasiadas fraturas. A partir desse momento, Darryl Hannah fechou a chave, o capítulo mais barulhento de sua vida. Afastou-se das multidões, escolheu a natureza e manteve intacta uma única verdade. O amor não é posse. É a compreensão profunda de que, às vezes, chegamos à vida de alguém apenas para acalmar um capítulo de sua história e nada mais. Apesar de ter vivido romances que pareciam quase míticos, Darryl nunca buscou a fama através do amor. Retirou-se das colinas de Hollywood para abraçar uma vida isolada. Plantou árvores, cuidou de cavalos, resgatou animais abandonados e se lançou de corpo e alma ao ativismo ambiental. A sereia regressou à Terra. Não foi até muitos anos depois, após ter caminhado através do silêncio e curado as feridas de sua juventude, que Darryl Hannah permitiu que seu coração se abrisse de novo. Aos 50 anos, o destino lhe apresentou Neil Young, a lenda do rock canadense. Conhecido por suas canções rebeldes e sua guitarra distorcida, Young possuía na vida real uma alma surpreendentemente tranquila e contemplativa. Eles não se conheceram em uma festa glamurosa, mas na estrada, durante uma campanha ambiental. Conduziam um carro movido a biocombustível através da América para conscientizar sobre a proteção do planeta. No início, eram simplesmente companheiros de equipe, 2 artistas que acreditavam no poder da natureza. Mas durante essas longas viagens sobre campos vazios, em noites iluminadas apenas pelo vento e pelo zumbido do motor, eles perceberam algo simples e profundo. Ambos buscavam a mesma paz que o mundo lhes havia roubado. Nessa busca, eles se encontraram um ao outro. Em 2018, Neil Young confirmou o que muitos suspeitavam. Eles haviam se casado em segredo. Foi uma cerimônia pequena na Califórnia, quase sagrada em sua simplicidade. Sem vestidos extravagantes, sem imprensa, apenas alguns amigos próximos e música. Neil chamou Darryl de a mulher que acalma meu coração em um mundo barulhento. Para ele, ela não era uma musa, mas um refúgio. Para ela, ele não era uma lenda, mas o homem que fez com que as velhas feridas parassem de doer. No entanto, o passado nunca desaparece por completo. Neil Young e Jackson Browne, o antigo amor que passou quase uma década com Darryl, haviam sido amigos próximos no mundo do rock durante anos. Quando Darryl entrou na vida de Neil, alguns na indústria sussurraram que a relação havia criado silenciosamente uma distância entre os 2 homens. Não por ressentimento ativo,
mas porque as velhas lembranças projetam sombras longas sobre o presente. Eram como notas tristes em uma canção que ninguém quer tocar de novo, mas que ninguém pode esquecer por completo. Durante seus anos com Neil Young, a vida na fazenda rodeada de música e natureza parecia ter lhe devolvido a paz. Mas quando o mundo começou a falar sobre as feridas ocultas das mulheres na indústria do cinema, Darryl soube que já não podia permanecer calada. Em 2017, na inovadora investigação do The New Yorker, realizada pelo jornalista Ronan Farrow, Daryl Hannah falou pela primeira vez. Foi uma das corajosas atrizes que se posicionou ao lado de Annabella Sciorra, a estrela de Os Sopranos, para revelar histórias que haviam carregado em silêncio por mais de 2 décadas. Sciorra relatou um horror inimaginável. No início dos anos 90, foi estuprada por Harvey Weinstein, o produtor mais poderoso de Hollywood, dentro de seu próprio apartamento. Viveu no medo e na depressão por anos, presa em um trauma sufocante enquanto Weinstein continuava a assediá-la. Nesse mesmo artigo, Daryl Hannah compartilhou seu próprio pesadelo. Aconteceu enquanto ela participava do Festival de Cinema de Cannes para preparar Kill Bill Volume 1, um filme produzido por Weinstein. Uma noite, o magnata chegou à porta de seu hotel. Bateu violentamente como um animal, recusando-se a ir embora. Aterrorizada, Hannah teve que escapar por uma porta dos fundos, fugindo como se fosse uma criminosa quando ela era a vítima. Poder-se-ia pensar que o tormento terminaria ali. Mas anos mais tarde, em Roma, Weinstein atacou novamente. Ele perguntou se podia tocar seus seios. Daryl, com a voz trêmula, mas firme, disse: "Não, você não pode." Ao que ele respondeu com uma frieza assustadora: "Então, pelo menos deixe-me vê-los." Esse momento aterrorizante e absurdo em partes iguais se converteu em uma memória indelével. Daryl revelou que, na época, contou o ocorrido a pessoas poderosas da indústria. Mas ninguém se importou. Naquele tempo, o silêncio era um mecanismo de sobrevivência. Só depois de passar os 50 anos, com a independência e a segurança finalmente ao seu lado, ela se sentiu forte o suficiente para falar. Não o fez para buscar justiça para si mesma, mas para que outras mulheres pudessem reconhecer suas próprias histórias na dela. A coragem de Daryl Hannah e Annabella Sciorra recebeu um apoio massivo. Atrizes como Jessica Chastain levantaram suas vozes, convertendo o testemunho de Daryl em um símbolo definitivo do movimento Me Too. Hoje, Daryl Hannah já não é a menina autista que se balançava sozinha em um canto. Já não é a sereia muda que sacrificou sua voz por amor. É uma mulher que encontrou sua própria voz e a usou para rugir. Do fundo do oceano em Splash à terra firme de sua fazenda com Neil Young, Daryl nos ensinou a lição mais importante de todas: que ser diferente, ser sensível e ser vulnerável não são fraquezas. São e sempre foram a única maneira de salvar a si mesmo. De sereia de conto de fadas a símbolo de coragem e renascimento. O verdadeiro legado de Daryl Hannah nunca foi construído sobre estatuetas douradas nem sobre papéis em sucessos de bilheteria. Foi construído sobre algo muito mais difícil de conseguir: a forma como ela escolheu viver, tranquila, firme e profundamente humana, em um mundo que uma vez a feriu. Depois de quebrar seu silêncio durante o movimento Me Too, Hannah não parou ali. Continuou dedicando a maior parte de seu tempo a causas sociais e ambientais que havia abraçado muito antes de Hollywood sequer entender o significado da palavra sustentabilidade. No início da década de 2010, Daryl fez uma revelação que mudou a percepção pública sobre sua suposta timidez. Ela revelou publicamente que havia sido diagnosticada com síndrome de Asperger, uma condição dentro do espectro autista. A decisão surpreendeu muitos, mas para milhares de pessoas que sempre se sentiram diferentes, foi um presente. Deu-lhes uma razão para acreditar que não estavam sozinhos. Daryl explicou que entender seu diagnóstico foi o primeiro passo
para deixar de lutar contra si mesma e aprender a viver em harmonia com o mundo. A partir de então, Daryl se lançou ainda mais profundamente ao ativismo. Ela se uniu a inúmeras campanhas, sendo a mais notável o protesto contra o oleoduto Keystone XL, um símbolo da batalha entre os lucros corporativos e os ecossistemas frágeis. Durante um desses protestos, ocorreu uma imagem que rodou o mundo. A atriz de Splash, a estrela de cinema, estava sendo presa, mas não havia vergonha em seu rosto. A imagem de Daryl Hannah com as mãos algemadas em meio à multidão se converteu em um momento profundamente comovente. Já não era uma estrela de Hollywood parada sobre um tapete vermelho artificial. Era uma mulher parada na vida real, ombro a ombro junto a fazendeiros e ativistas lutando pelo planeta. Ela dirige carros de biocombustível, produz seus próprios documentários ecológicos e cofundou organizações centradas na conservação marinha. Em suas raras entrevistas, já não fala de fama. Fala da responsabilidade daqueles que têm o privilégio de ser ouvidos. Depois de todas as turbulências e perdas, Daryl Hannah escolheu regressar à natureza como se regressasse ao seu verdadeiro ser. E não o fez sozinha. Em 2014, casou-se com Neil Young, a lenda do rock canadense. Duas almas, uma vez cheias de feridas e cicatrizes do passado, se encontraram na quietude. Eles se mudaram para as montanhas de Telluride, Colorado, longe dos paparazzi, para um lugar onde a cada manhã só se escuta o vento e o bufo dos cavalos. Em um lar alimentado completamente por energia renovável, escrevem música, dirigem filmes, cultivam seus próprios vegetais e cuidam de seus animais. Para Daryl, a verdadeira felicidade já não provém de ser aplaudida por estranhos, mas de ajudar outros a encontrar sua própria voz. Olhando para trás em sua jornada, há uma lição que Daryl gostaria de ter aprendido antes. Não desperdice sua vida se preocupando com o que os outros pensam. Grande parte de sua juventude foi coberta pelo medo. Medo de ser observada, medo dos rumores, medo das manchetes frias dos jornais que podiam apagar a humanidade de uma pessoa. Foi então que ela se lembrou das palavras de Jacqueline Onassis, a mãe de seu antigo amor, alguém que entendia melhor do que ninguém a crueldade dos meios de comunicação. Jack lhe disse uma vez: "Não se preocupe, querida. Para amanhã, todas essas manchetes acabarão no fundo da gaiola de um pássaro." A frase soava suave, mas abriu uma porta gigante na mente de Daryl. Ajudou-a a perceber que todo julgamento, toda tempestade levantada pela opinião pública é temporária. O que permanece no final não são as manchetes, mas como um ser humano viveu, como amou e como manteve sua compaixão. Daryl Hannah não nasceu perfeita e nunca tentou ser, simplesmente escolheu ser ela mesma, e de alguma forma isso foi suficiente para criar algo miraculoso. De uma menina aterrorizada por multidões a uma mulher que inspira milhões, ela é a encarnação da força tranquila, de sobreviver e elevar-se acima de tudo o que estava destinado a quebrá-la. Se alguma vez você se sentiu perdido, se alguma vez acreditou que era demasiado diferente para se encaixar neste mundo, lembre-se da história da sereia. Lembre-se que essa diferença pode ser seu maior presente. Espero que, ao se afastar desta história, você leve consigo um pouco dessa suavidade. Espero que viva mais pacificamente com as mesmas coisas que o tornam diferente. Espero que seus dias vindouros estejam cheios de manhãs claras, tardes tranquilas e noites serenas ao lado de alguém que você ama. Da história de Daryl, a pequena sala onde você está sentado agora, aqui está um desejo sincero. Que você esteja saudável, seguro e que seja tratado com a bondade que merece. Obrigado por estar aqui e nos vemos novamente nas viagens que virão, nas viagens que virão, nas viagens que virão, nas viagens que virão, nas viagens que virão.